Irmãos, é a lição número 9, começa na página 206, esta lição, e vai até a página 226. E nós temos como título de entrada aqui nesta lição, a família dedicada a Deus. Né? Você deve estar vendo isso, está na página 206, por favor, acompanhe aí. E eu destaquei aqui nesta página, porque o nosso escritor da apostila registrou, onde ele diz assim, as provações são experiências comuns a todos que optam por servir ao Senhor. Então, essa é a primeira grande lição que nós já vamos extraindo desse estudo que a gente está fazendo, né? Quem quer servir a Deus, quem é chamado por Deus, quem de fato tem um chamado específico, né? Sobretudo para realizar uma obra assim, que se destaca em relação às demais. Todos os que são chamados assim, de alguma maneira ou de muitas maneiras, passarão por provas, por situações difíceis. Por quê? Porque para servir a Deus, não basta ser bom no que faz, tem que ser dependente da graça de Deus e saber que as coisas só vão acontecer porque Deus é quem está conosco, né? É claro que as nossas habilidades, elas participam, contribuem, mas como o chamado é de Deus, para um propósito de Deus, só vai ocorrer quando Deus estiver atuando, né? E é o caso, então, agora que nós vamos estudar, né, nessas próximas lições aí, a vida de Isaac e de Jacó também, né? Então, essas provações, elas dão forma e conteúdo à nossa vida espiritual e nos levam ao amadurecimento. Eu achei essa frase especialmente muito bem colocada, porque realmente essas provações, elas trazem conteúdo, mas que tipo de conteúdo à nossa vida espiritual? Traz ensinamento, conhecimento de Deus, experiências pessoais com Deus. E é justamente isso que nos leva, cada vez que passamos por elas, né, ao amadurecimento, né? Ou seja, nós vamos nos tornando crentes mais adultos na fé, mais aptos na fé. Alguém disse, né, e eu me lembro do livro que nós estudamos da Universidade da Família, quando o autor disse o seguinte, que nós não amadurecemos com o tempo. Com o tempo, nós apenas envelhecemos. Nós amadurecemos na medida em que assumimos responsabilidades. E é fato, né? A gente vai amadurecendo na medida em que vamos passando aí por várias situações, tá bom? Vamos caminhando? Então vamos lá, né? Vamos agora aí para a página 208, onde nós temos Isaac foi dado por Deus, né? Nós sabemos, já vimos na aula passada, que Deus havia feito uma promessa explícita, clara, dirigida para Abraão, né? E você que está com a sua Bíblia próxima, e é importante que esteja, por favor, abra aí no capítulo 21 de Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 até o 7. Ok? Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 até o 7, né? Temos o texto em que está escrito assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, e acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Quer dizer, o nascimento de Isaque, como nós já sabemos, né, é um ato sobrenatural. Por quê? Porque foge das condições naturais humanas. Nem Abraão, nem Sara tinham idade para procriar.
E é justamente aí que está o milagre de Deus, né? Então, nós, quando somos chamados pelo Senhor para fazer a sua obra, nós temos que entender que Deus vai agir nos impossíveis dos seres humanos. Mas é justamente isso que nos faz ver claramente que é Deus. E é por isso que nós entendemos o propósito, porque sabemos que é Deus, foi Ele que chamou e é Ele que está fazendo, né? Essas coisas extraordinárias. Ok? Vamos para frente? Agora, em Gênesis capítulo 21, do versículo 10 até o 14, e isso começa o registro também na página 208, nós temos esse episódio em que Ismael é mandado embora, né? Segundo alguns comentaristas, né, Ismael deveria ter aí cerca de uns 12 anos, mais ou menos, quando Isaac já estava sendo desmamado e tudo mais, e aí vai ocorrer esse fato que entristeceu muitíssimo Abraão, né? Como já vimos em textos anteriores, Abraão chegou a pedir a Deus que Ismael fosse o seu herdeiro, mas Deus disse que não seria da união física entre Abraão e a escrava Agar, mas que seria entre Abraão e Sara, a sua esposa legítima, né? Então, nesse texto, desculpa, irmãos, quero ver se alguém do nosso grupo aqui. Alô? Alô? Não, perdão. Vamos em frente, né? Então, Gênesis capítulo 21, dos versículos 10 a 14. Diz assim o texto, né? Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Isto é Sara falando, né? Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também, olha, observe isto, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, né? Esse mesmo deserto de Berseba é o deserto que mais à frente Jacó vai atravessar, né? Quando ele sai e vai em direção às terras do seu tio. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Mas o que nós temos aqui, irmãos, é um fato interessante, porque o filho que Abraão gerou com a escrava não foi uma direção de Deus. Aliás, foi ideia da própria Sara, né? Lembra que nós falamos disso na aula passada? Que havia um costume entre os babilônicos de que quando a esposa legítima não tinha condições de gerar filhos, ela poderia colocar a serva dela à disposição do seu marido para que esta serva gerasse um filho que passaria a ser da esposa legítima, né? Então Sara foi quem disse para Abraão, você vai me dar um filho através aí de Agar. Mas não era plano de Deus. Então, quando a gente faz as coisas assim, precipitadamente, mesmo estando no chamado, mesmo estando no propósito de Deus, devido à nossa natureza humana, a gente acaba fazendo algumas coisas que não deveria fazer. Porém, veja como Deus pensa. Isto que nós temos registrado aqui é o caráter de Deus, é a forma como Deus realiza os seus propósitos, são os seus atributos. Ele disse o seguinte, né? Eu vou abençoar também esse menino, porque este menino é teu filho. Né? Então, mesmo sendo um erro, mesmo sendo fora do propósito inicial estabelecido, a misericórdia de Deus se estendeu sobre a vida de Ismael, né? E ele, então, é mandado embora, como nós sabemos, e Deus vai formar, a partir dele, também uma grande nação, inclusive com 12 tribos, conforme está registrado, ok?
Vamos em frente? Muito bem. Veja nesse slide, nós temos aí, né? Embora Agar e Ismael tivessem sido expulsos da casa de Abraão, não foram excluídos dos cuidados de Deus, e isso está no capítulo 21, do versículo 17 a 20. Vamos ver? O que está escrito lá? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Então, veja, nós sabemos, né, que a descendência de Ismael está até hoje em conflito com os hebreus, que são descendentes de Isaac. Porém, o texto bíblico aqui está registrado, né? Está dizendo que Deus estava com o rapaz. Deus abençoou, né? Então, mesmo eles estando aí fora, né, do propósito de Deus e essa realidade que todos nós conhecemos, é inegável, né, que Deus os abençoou. E de fato, né, você pode ver que esses povos aí, na sua grande maioria árabes, são povos muito prósperos, né? Onde eles se estabelecem, eles são comerciantes, eles abrem os seus negócios e eles crescem muito mesmo, né? Então, veja, é Deus, né? É Deus abençoando uma nação que não era o seu propósito, mas por causa de Abraão, que era o seu amigo, como Deus o trata, então foi abençoado, né? Vamos em frente. Bom, página 212 agora, meus irmãos. Nós temos esse episódio aí, assim, talvez o mais, digamos assim, o mais simbólico, né? O mais se apresenta como um tipo de Jesus, porque Deus dá esta ordem explícita e, mais uma vez, agora difícil, né? Mandar sair da sua terra e da sua parentela para ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar, já era um grande desafio. Mas, quando Deus pede para Abraão levar o filho para ser sacrificado, poxa, essa seria, sem dúvida alguma, a prova mais dura, mais difícil, né? Mas vamos entender isso, então. Então, abra sua Bíblia, por favor. Aí... Licença, Paulo. Pois não. O Wendel me mandou mensagem que está esperando para ser aceito na sala. Obrigado. Obrigado. E talvez tenha mais uma Noelene, que eu passei o meu e-mail para minha mãe, que também estava tentando entrar. Então, faz um favor para mim, retorna para eles, pedindo para que eles solicitem novamente, por favor. Tá. Eu vou voltar aqui na tela inicial, tá? Só um minutinho, irmãos, por favor, para nós darmos acesso aqui aos irmãos que estão querendo entrar na nossa videoaula, né? Vamos lá. Eu acho que foi o Wendel que me ligou aquela hora mesmo. Vamos ver aqui. Só um minutinho, por favor. Eu vou aguardar a solicitação destes irmãos. É a Elaine e o Wendel. Eu vou digitar aqui, inclusive, eu pedi para eles. A Noelene já está fazendo isso, né? Mas a gente dá um reforço aqui. Tá aqui, o Wendel está aqui, permitir, ok. Agora falta a Elaine. Só mais um instantinho, irmãos. Nós vamos aqui ver se nós conseguimos já. Eu mandei mensagem também para a Elaine, para ela poder ter acesso aqui à nossa aula. Aqui ela está gravando um áudio para mim aqui. Vamos ver o que... Pastor, eu consegui, eu entrei com o e-mail do Daniel e da Helene.
Você já está assistindo a aula, é isso? Ah, ok. Ok, ela confirmou que já está. Muito bem, agora eu vou voltar aqui, irmãos, para os nossos slides. Por favor, aguarde um instantinho, para que eu possa retomar aqui. Ok, confirme para mim, está aí na tela? Sim? Sim. Ok, então vamos em frente. Então, irmãos, retomando, página 212 da apostila, está escrito lá no topo lá da página, né? Teste da fé, tá vendo lá? Ok? E a referência bíblica é Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Vamos prosseguir então, né? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Bom, irmãos, você imagine esta situação, né? As provas, né? Logo na abertura da aula, eu comentei com vocês que todos os que são chamados pelo Senhor são submetidos a determinadas provas, justamente para ter experiências com Deus e firmar-se exclusivamente em Deus, mostrando a sua fidelidade, a sua perseverança e a sua fé, né? Tanto é que Abraão é chamado pai da fé, né? Ele creu em Deus e isto o tornou justo, isso lhe foi imputado como justiça, é o que está escrito. Mas esse pedido de Deus, talvez você perguntasse uma coisa, né? Bom, Deus chamou Abraão e disse, leve o teu filho para ser sacrificado. Você nunca se perguntou assim, mas por que Abraão aceitou essa ordem? Assim me parece, né, pelo texto, que ele não ofereceu nenhuma resistência, ele simplesmente arrumou, né, as coisas, arrumou o Isaac, o que tinha que levar, levou mais alguns empregados e foi, né? Eu estava pensando, irmãos, que é o seguinte, Abraão veio de Ur dos Caldeus, e muitos povos naquela época tinham, dentro da sua cultura religiosa, eles tinham, entre outros hábitos e costumes, fazer sacrifícios humanos. Isso é histórico, né? Se a gente estudar um pouquinho os povos mais antigos, a gente percebe que eles sacrificavam seres humanos aos deuses para aplacar a ira dos deuses, né? Para que tivessem grandes colheitas, grandes plantações, e, enfim, para que tudo desse certo, entendia-se que tinha que derramar o sangue humano. E quando a gente lê a história dos reis de Israel, a gente sabe de alguns deles, né, entre eles Manassés, que sacrificou os próprios filhos a Moloque e a outros deuses. Então, a sensação que eu tenho, apesar de não poder afirmar categoricamente dessa forma, assim, né? Mas eu entendo que para Abraão, como ele tinha já esse conhecimento dos povos que sacrificavam lá seres humanos, ele achou que Deus era talvez parecido, né, com os outros deuses. É a minha suposição, tá? Não é uma afirmativa, porque eu acredito que Abraão era fiel e ele confiava em Deus mesmo, né? Porque é o seguinte, por que a gente fica pensando, né, tentando entender? Porque Deus havia feito uma promessa, olha, eu vou fazer de você, a partir de você, você vai ter uma descendência numerosa, como a areia do mar, como as estrelas do céu, e eu vou te dar um filho. E agora Deus pede o filho. Como é que essa promessa iria se cumprir, né? Certamente aí está a fé de Abraão.
porque Ismael ele não tinha mais, né? Ismael já tinha sido mandado embora. Agora ficara Isaque, que era o filho da promessa, né? E, no entanto, Deus pede esse filho. Ele pede, olha, você vai levar no Monte Moriá e você vai sacrificar esse filho, né? E eu imagino que Abraão deve ter tido muitos sentimentos, pensamentos, emoções, como qualquer ser humano, né? Mas também imagino que, como ele já tinha lá esse conhecimento, essa informação, já tinha visto essas culturas, ele imaginou que teria que fazer isso. Mas ele foi confiando em Deus, como nós vemos, né, pelos comentaristas, que Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho, porque era o filho da promessa. Como é que a promessa ia se cumprir se agora a vida do filho poderia ter sido tirada, que não foi, né? Porque Isaac é um tipo claro, neste momento, de quem? De Jesus, né? Alguém disse, e disse muito bem, que o único sacrifício humano que Deus aceitou, foi o que Deus pediu e que Deus, inclusive, estabeleceu, foi o do seu filho para nos salvar, né? E na lei de Moisés era absolutamente condenado, né? Condenável qualquer sacrifício humano. Deus nunca pediu isso. Tanto é que a gente sabe o que vai acontecer agora, né? Vai ser impedido que Abraão, então, sacrifique o seu filho, né? Vamos para frente para a gente entender esses comentários. O nosso autor, isso está na página 213, ele diz que ele coloca aqui 3 áreas de conflito que Abraão deve ter enfrentado, né? Primeiro, o conflito entre o amor ao seu filho e o amor a Deus, né? Que agora, claro, era o filho da promessa, o filho da velhice, não é? E agora, o que é mais importante aqui? Quem que vale mais para mim, né? Meu filho ou Deus, que é o meu Senhor? Então, é um conflito que Abraão certamente deve ter vivido. Outro, conflito aparente entre a bondade de Deus e a sua exigência. Claro, né? Deus diz, olha, leve o teu filho, você vai matá-lo, vai derramar o sangue dele em sacrifício, né? Ele deve ter ficado pensando, mas e a bondade de Deus, todo o cuidado de Deus, né? Esse Deus amoroso, agora ele está me exigindo uma coisa dura, uma coisa que eu não quero fazer, né? Ele pode até ter pensado, né? Eu vou fazer, mas eu não quero fazer, né? São as áreas de conflito que todos os crentes, todos nós, em alguma situação, não assim, né, nessa dimensão, porque foi muito forte, muito intensa, né? Nenhum de nós viveu isto e não vai viver isto, né? Mas dentro das nossas dimensões diárias, de vida, de família, de trabalho, de ministério, nós enfrentamos algumas duras provas, né? E o terceiro conflito, então, seria o conflito entre a promessa de Deus e a morte de Isaac. 2 coisas que não combinavam naquele momento, né? Mas o Senhor estava querendo mostrar, né, um evento futuro, né? Porque Deus providenciou, e nós sabemos disso, está registrado na palavra do Senhor, que Deus impediu Abraão de sacrificar seu filho, e ali estava um cordeiro preso pelos chifres, né? Em alguns galhos, num arbusto talvez, e o Senhor disse, não faça mal ao menino, está aqui o cordeiro, e esse cordeiro, então, substituiu Isaac no sacrifício. Esta é a mensagem. A substituição. Jesus, o Cordeiro de Deus, nos substituiu no Monte do Sacrifício, no Monte Calvário, né? Então, nós temos nesse slide aí, Moriá e o Calvário, um retrato profético. Eu estava lendo aqui, né, que o Monte Moriá e o Calvário não são muito distantes em termos territoriais, estão relativamente próximos, né? E o nosso autor, muito bem aqui, ele faz esta analogia e traz para nós essa compreensão. Então, Isaac fez a longa jornada a pé,
levou sobre seus ombros a madeira do seu próprio sacrifício. Do mesmo modo, Jesus carregou a cruz a pé e subiu o monte Calvário. Isaac se deixou amarrar pelo pai para ser sacrificado, e Jesus aceitou seu sacrifício, entregando-se às mãos do pai. O Pai Celestial proveu o cordeiro e resgatou a Isaac. Do mesmo modo, o Pai Celestial fez de seu filho o cordeiro que resgatou a todos nós, né? Esta é a grande mensagem, né? A grande mensagem. Isaac e Abraão, naquele momento, eram um tipo da nossa salvação, do sacrifício de Jesus, do Filho de Deus, né? Que também era o filho da promessa, porque Deus havia prometido que iria enviar, né, alguém para resgatar o Messias, o Salvador. E, enfim, Deus realizou perfeitamente toda esta obra. Louvado seja Deus pelo seu propósito perfeito e porque Ele não exige de nós nada, absolutamente nada, que seja contrário à sua própria natureza, ao seu próprio caráter, né? O Ricardo está mandando uma mensagem que ele perdeu o sinal. Eu acho que ele vai tentar retomar, né? Daí talvez eu tenha que, não sei se será necessário, mas talvez eu tenha que dar o aceite novamente. Voltou já, ok. Não precisa dar aceite novamente. Não precisa, né? Já tá, ok. Ele está dizendo, não. Ele está dizendo que agora ele voltou para ficar, né? Que bom, que seja assim mesmo. Vamos para frente, né, meus amados? Bom, a fé fortalecida. Veja, isso está na página 216. E nós temos aqui as referências bíblicas, né? A aprovação de Deus, por favor, olhe na sua Bíblia, em Gênesis 22, capítulo 22, e o versículo 12, que temos lá. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho, né? Na verdade, é claro que Deus já sabia da fidelidade de Abraão, né? Mas será que Abraão sabia até que ponto ele seria capaz de ser fiel a Deus? Eu creio que esse texto bíblico traz esta perspectiva, porque claro que Deus sabia dessa fidelidade, mas Abraão não sabia, não tinha muita certeza. Mas naquele momento ele teve esta certeza porque a sua fé, a partir disto, ou no meio disto, acabou sendo fortalecida, né? E o autor traz aqui também uma referência que está em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 19. Eu acho que vale a pena nós acompanharmos, né? Eu vou pedir para você aí abrir na sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, só um instantinho, por favor, que estou abrindo aqui. Hebreus 11, 19, né? Nós sabemos que esse capítulo 11, trata sobre a fé, né? Mas vamos ler esse texto bíblico para a gente poder acompanhar, né? Vamos lá, 11, 19, está aqui. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Exatamente isso. O texto aos Hebreus diz que, de certo modo, né, Isaac foi ressuscitado, porque ele estava já condenado a este sacrifício, né? Mas, de certo modo, ele foi, então, recobrado, retornado à vida, porque Deus estava apenas mostrando como Deus iria fazer no futuro para salvar o próprio homem, né? Bem, o próprio Deus fornece aquilo que ele exige. Interessante esse comentário, achei muito bom também. Por quê? Porque ele exigiu um sacrifício, correto? Mas o próprio Deus tinha colocado já um cordeiro, né, lá naqueles arbustos com os chifres presos para que Abraão usasse para o sacrifício, né?
Naquele local, o Pai Celestial sacrificou seu Filho e o ressuscitou da morte para a nossa salvação. Essa é a analogia que o autor desta lição faz, né? Como, de certo modo, Isaac ressuscitou, né? Também Jesus, que efetivamente morreu em sacrifício, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque nosso Deus não é Deus de morte, nosso Deus é Deus de vida, né? Vamos para frente? Vamos lá, por favor. Gênesis capítulo 23, acompanha aí na sua Bíblia. A morte de Sara, né? Isso está na página 219. Está no slide aí que Abraão comprou um lote dos heteus em Canaã. Veja que, neste momento, né, Canaã ainda não era a terra, ou não pertencia ao povo hebreu. Ainda não. Deus havia mandado Abraão até lá e disse, olha, eu vou dar para você e para a tua descendência todo este lugar. Mas isso ainda iria acontecer lá muito à frente ainda, né? Então, eu escrevi Canaã aqui, me perdoe, mas é Canaã, tá? Canaã ainda não era do povo de Deus. Agora, quando Abraão comprou um lote em Canaã para sepultar a sua esposa ali, ele estava tomando posse, né, desta promessa de Deus. Por quê? Porque as pessoas, em geral, né, quando vão sepultar, ou mesmo antes de morrer, pedem para ser sepultadas na sua terra, no lugar onde nasceram, cresceram, onde estão as suas raízes. Então, de certo modo, o sepultamento de Sara em Canaã já era uma forma, né, que ele estava se apropriando daquela terra para o seu povo, para a sua descendência, né? Muito bem, vamos caminhando, meus irmãos. Agora, uma esposa para Isaac, né? Capítulo 24 do livro de Gênesis. Nós não vamos ler o capítulo todo, ele é muito extenso, mas nós sabemos, e já ouvimos muitas pregações e lições, né? Que Abraão chegou, enfim, o momento em que seu filho Isaac, que já tinha aí 40 anos, né? Deveria se casar. Porém, o que Abraão queria, e Sara também queria, claro, que o seu filho se casasse com pessoas da própria família, né? Que não fosse se juntar com mulheres cananeias, nem de Ur dos caldeus, né? Mas sim com a sua própria família, para que o concerto feito com Deus permanecesse dentro da nação que Deus havia estabelecido, né? E aí, no capítulo 24, você pode ver aí, vamos ler aqui o versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Né? Veja só esta preocupação de Isaque, né? É uma mensagem também para nós, né? O nosso concerto, a nossa união, os nossos laços devem ser firmados dentro do reino de Deus. Por quê? Porque ali tem promessas de bênçãos, né? Ali nós temos a graça de Deus, ali temos a sua palavra, temos a sua presença, temos o Espírito Santo, e enfim, nós estamos dentro desse concerto que Deus estabeleceu, né? Então, deveria ser uma mulher que compartilhasse dos mesmos valores e princípios de Abraão, né? Essa foi a ordem, então, que Abraão deu a esse seu servo, e nós conhecemos a história. Se você olhar lá em Gênesis 24:15, veja lá, considerava ele ainda, né, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Perdão, teve algum barulho aí. Trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem
a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Olha que coisa bonita, né? O servo de Abraão tinha uma missão, né? Mas ele queria a certeza de Deus. Isso também para nós traz muito ensinamento, né? Quando a gente for fazer alguma coisa, isso não se aplica só a casamentos, é claro, mas tudo na vida, um negócio, alguma forma de empreendimento, talvez um curso, talvez algo no ministério, vamos esperar, né? Na resposta de Deus, se esta é a vontade, é a direção que ele está dando. Ok? Amados, então com isso, com esse slide aqui, eu concluo essa aula, que é a aula número 9. Ok? Então eu vou dar um